Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um dos treinamentos promovidos pelo Grupo RCS por meio do seu SESMIT, ou seja, por meio da equipe de saúde e segurança aqui da instituição. O meu nome é Lucas, eu sou um dos técnicos de segurança do trabalho e hoje vou bater um papo com vocês sobre direção defensiva. Pessoal, em tudo que fazemos há uma certa dose de risco, seja no nosso trabalho ou quando a gente está em casa consertando alguma coisa, brincando, dançando, até mesmo praticando algum esporte. No trânsito não poderia ser diferente. E o trânsito, de fato, ele é um ambiente de risco. Afinal, num ambiente de trânsito, a gente tem veículos em alta velocidade, pessoas de tudo quanto é tipo, com crenças diferentes, valores diferentes e comportamentos diversos, conduzindo esses veículos que estão em alta velocidade. A gente tem ainda vias em condições adversas, algumas em boas condições, outras nem tanto. Enfim, tudo isso torna o cenário de trânsito um verdadeiro prato cheio para a aparição de situações de risco. E o problema não é necessariamente a existência de uma certa dose de risco, afinal, como a gente viu aqui, faz parte da nossa vida conviver com as situações. O grande problema mesmo é quando uma situação de risco ela não é percebida ou quando uma pessoa não consegue visualizar e entender o perigo que ela está submetida. E aí, quando isso acontece, consequentemente, aumentam as chances de acontecer algum tipo de acidente. E pessoal, quando a gente está falando de acidente de trânsito, eu nem preciso aqui dizer ou reforçar que esses acidentes eles são sempre ruins para todos que são envolvidos. Em alguns casos, as consequências para essas pessoas que estão envolvidas ali em acidente de trânsito podem ser carregadas para o resto de suas vidas. Existem impactos financeiros, impactos jurídicos e principalmente impactos sociais, como fatalidades, ferimentos e sequelas graves. Resumindo, o trânsito ele é um cenário de risco que você precisa desenvolver alguns comportamentos que vão fazer com que você não enfrente problemas dentro desse cenário. Esse conjunto de comportamentos que você precisa desenvolver passa pelo conceito de direção defensiva. Por isso é de suma importância que você, motorista habilitado, que usa seu carro particular para ir e voltar do trabalho, ou para você motorista que usa a frota de veículos da empresa de uma forma profissional, é importante que você conheça e entenda todos esses princípios por trás do conceito de direção defensiva e, a partir disso, buscar desenvolver os comportamentos necessários para aplicá-los e assim ficar livre de quaisquer dores de cabeça que o trânsito possa te impor. Entendido isso, o que vem a ser então direção defensiva? De acordo com o manual de direção do DENATRAN, do Departamento Nacional de Trânsito, o conceito de direção defensiva é uma forma de dirigir que permite a você reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você, com seus acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da via. Note que esse conceito ele diz que direção defensiva é uma forma de dirigir que te permite antecipação. E essa é a palavra-chave, guardem bem essa palavra, antecipação, porque com antecipação você ganha tempo. E aquela questão que eu disse ainda há pouco. Um dos riscos do trânsito é o fato de que os veículos eles estão em alta velocidade. Logo, qualquer fração de segundo ela pode fazer toda a diferença. E assim, se você consegue ganhar tempo para agir diante de uma situação ali potencialmente perigosa, logo a chance de você tomar a decisão certa ela é bem maior. Então, o que eu preciso fazer para que a maneira que eu dirijo se torne uma maneira que permita essa antecipação de situações de perigo? O que eu preciso fazer? A primeira coisa é entender o seguinte, e você precisa mesmo tomar consciência disso, é que acidentes não acontecem por acaso, por obra do destino ou por azar. Você precisa entender as principais causas de acidente no trânsito e a partir disso descobrir como se antecipar a essas causas. Se a gente pegar dados do Departamento Nacional de Trânsito, os acidentes em geral envolvem 4 fatores. O fator humano, o veículo, a via e o ambiente em sua volta. Desses 4 fatores aqui, o que é mais incidente e acaba sendo determinante para a maioria dos acidentes é o fator humano. Em breve a gente vai até se aprofundar um pouco mais nisso e vocês vão entender o porquê. Mas por enquanto, a priori, a gente vai analisar e focar nesses outros 3 fatores. O veículo, a via e o ambiente em sua volta. Dando início então pelo veículo. Beleza, quando é que o meu veículo se torna uma causa para a ocorrência de acidentes? Isso acontece naturalmente quando os equipamentos e os sistemas que foram projetados para evitar situações de perigo lá no seu veículo, como os freios, a suspensão, o sistema de direção, iluminação, pneus e outros estão danificados ou apresentando mau funcionamento. Como assim?
Vamos pegar, por exemplo, a suspensão. Quando os componentes da suspensão do seu veículo estão gastos, você pode perder o controle do seu veículo e esse veículo pode vir a capotar, principalmente ali em curvas mais fechadas e em frenagens. Quer ver outro exemplo? A direção do seu veículo. A direção ela é um dos itens mais importantes ali dos componentes de segurança. Um dos responsáveis diretos pela sua dirigibilidade. Se o sistema de direção tiver folgas, o seu veículo pode puxar para um dos lados, fazendo com que você invada outra faixa ou ainda não tenha a firmeza necessária e a estabilidade para manter o controle do seu carro. Eu nem preciso falar que isso é uma situação, sem dúvidas, com potencial para ocorrência de algum tipo de acidente. E a coisa fica pior quando essa direção está com folgas e você freia, porque nesse caso você pode perder totalmente o controle do seu veículo, fazendo com que ele capote. Quer ver mais um? Sistema de iluminação do veículo. Faróis queimados ou má conservação ou desalinhados reduzem ali a sua visibilidade e você não consegue ver tudo o que deveria, principalmente numa via mal iluminada. Luz de freio queimada ou com mau funcionamento, à noite ou de dia, tanto faz. Você freia e isso não é sinalizado aos outros motoristas. Eles vão ter menos tempo e distância para frear com segurança. Luzes e indicadores de direção, as setas, queimadas ou com mau funcionamento. Isso impede também que os outros motoristas compreendam as manobras que você vai fazer e isso naturalmente pode resultar em acidente. Galera, isso tudo aqui foram só alguns exemplos. A gente pode colocar ainda o sistema de freios, pneus, cintos de segurança, airbags, enfim, uma infinidade de dispositivos existentes no seu veículo e que, por mais que tenham sido desenvolvidas para evitar a situação de perigo, quando apresentam defeitos, além de não atender à finalidade a que se destinam, podem resultar em alguns acidentes. Isso é natural. É natural que as peças e componentes do seu veículo se desgastem com o uso. Por isso você precisa estar atento para poder agir. Como? Como que eu antecipo a essa causa de acidente vinculada ao veículo? O primeiro passo é desenvolver o hábito de fazer periodicamente a manutenção preventiva do seu veículo. Isso é um ponto extremamente importante e é fundamental. Isso é fundamental para minimizar o risco de acidente no trânsito. Mas e no dia a dia? Do ponto de vista prático, o que eu preciso fazer a mais para que o veículo que eu venha usar não contribua de maneira acentuada para a ocorrência de um acidente no trânsito? Olha, você mesmo pode observar o funcionamento do veículo antes de sair com ele, seja pelas indicações do painel ou por uma inspeção visual simples que você pode fazer. Lembra da palavrinha antecipação? Pois é, olha ela aí. Eu vou passar aqui para vocês agora alguns itens básicos que qualquer condutor consegue fazer e observar antes de sair com o seu veículo. O primeiro item é o nível do óleo de freio do motor e da direção hidráulica. Nível do óleo do sistema de transmissão, para aqueles veículos que são automáticos. Nos demais, é importante que você procure pequenos vazamentos que vão indicar algum problema nesse tipo de sistema. Água do radiador, reservatório de água do sistema do limpador de para-brisa, palhetas do limpador de para-brisa, funcionamento dos faróis, tudo isso, das lanternas dianteiras, traseiras, das luzes indicativas de direção, luz de freio, luz de ré. Tudo isso são itens que você pode identificar nessa inspeção visual. E é claro, os pneus. Confira sempre a calibragem e o desgaste. O pneu ele deve ter sulcos ali de no mínimo 1,6 milímetros de profundidade. A função desses sulcos, daqueles cortes que você vê ali no pneu, são para permitir o escoamento de água e para garantir perfeita aderência ao piso e segurança em caso de piso molhado. Deformações na carcaça, isso é importante também ser verificado. É importante que não tenha bolhas ou cortes, porque essas deformações elas podem causar um estouro ou uma rápida perda de pressão ali do seu pneu. Você pode identificar outros problemas do pneu além da inspeção visual, por exemplo, identificando vibrações ali do volante, indicando aí possíveis problemas com balanceamento de rodas. O veículo puxando para um lado, para o outro, indica também um possível problema com calibragem dos pneus ou com alinhamento da direção. Tudo isso pode reduzir a estabilidade e a capacidade de frenagem do seu veículo. E aqui vai um recado para você que é proprietário do veículo, ou seja, para você aí que vai e volta do serviço no seu próprio carro. Se você identificar um mau funcionamento, desgaste ou qualquer coisa desse tipo no seu veículo, você deve dar continuidade e prosseguir com a correção imediata dentro daquilo que for possível, antes de você ir para o seu trabalho. Por exemplo, o meu pneu está descalibrado, então vai lá, calibra o pneu. O reservatório de água do limpador de para-brisa está seco, vai lá e repõe a água. O limpador de para-brisa está gasto, vai lá então e substitui o equipamento.
Já para aqueles itens que exigem uma correção especializada, né, se vai precisar de um mecânico, é recomendável que você não utilize o veículo para o seu trabalho enquanto a situação não é regularizada. Agora, para você que não é proprietário e, por exemplo, utiliza os veículos da frota da empresa. Bem, para esse caso, a partir da data desse treinamento está sendo implantado nos contratos, inclusive lá na sede administrativa da RCS, um checklist de verificação periódica. Nesse checklist você vai ver itens de verificação mensal, semanal e diária que deverão ser aplicados antes que você saia com o veículo. E se você inspecionou e identificou algum problema, você deverá reportar essa não conformidade nesse checklist. Será assinado por você e pelo seu supervisor imediato, engenheiro, encarregado, preposto, enfim. Essa pessoa ela vai avaliar aquilo que você pontuou no checklist e vai autorizar ou não, sobre a sua própria responsabilidade, a saída com o veículo. Isso será item de avaliação do setor e vai passar a fazer parte da rotina de vocês. Agora que a gente entendeu como o veículo pode interferir no nosso comportamento no trânsito, né, e para a ocorrência de acidentes, o outro fator que a gente comentou foi a via. Pessoal, aquele mesmo manual do Denatran que trouxe para a gente lá o conceito de direção defensiva, também traz o conceito de via, tá? Ele diz aqui que a via pública é a superfície por onde transitam veículos, pessoas, animais, entre outros, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento e o canteiro central. Tendo isso em mente, numa via a gente pode ter então curvas, aclives, declives, outros veículos, ondulações, buracos, elevações, árvores, vegetação, cruzamento, trechos escorregadios, estreitos e afins. Sinalização, são muitas informações nas quais você precisa estar atento e uma série de características que podem interferir nas suas ações. E, portanto, você precisa saber como lidar com tudo isso de uma forma a se antecipar essas situações que podem resultar em um acidente. Agora, como que eu faço isso? Como que eu me antecipo a acidentes considerando o fator via? Bem, dentre as muitas características de uma via, como dito há pouco, existe uma que vai nos ajudar a antecipar essas situações de risco, que é a sinalização. Pessoal, toda via vai apresentar uma sinalização e essa sinalização, por sua vez, ela segue um sistema padronizado. E esse padrão vai te dizer, dentre outras coisas, o que é permitido, o que é proibido fazer, e além disso serve também para te advertir sobre perigos existentes na via. A sinalização ela é projetada com base na engenharia e no comportamento humano, independentemente das habilidades individuais do condutor e do estado particular de conservação de um veículo. Isso permite, então, que essa sinalização ela seja aplicada no trânsito de uma maneira muito ampla. Por isso vem a importância de você conhecer, entender e, acima de tudo, respeitar sempre a sinalização e adequar o seu comportamento ao que te é indicado ali e aos limites do seu veículo. Tendo isso em mente, a gente vai dar uma pincelada aqui e talvez relembrar o básico do básico sobre essa questão de sinalização do trânsito. Pois bem, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele classifica os tipos de sinalizações nas vias. São 6 tipos de sinais de trânsito, mas o nosso foco vai ser nos sinais verticais e nos sinais horizontais. Os sinais verticais são as placas, né, postas ali nas laterais ou acima das vias de trânsito e vão te transmitir algum tipo de mensagem que você precisa ficar atento. Esses sinais verticais, eles ainda são divididos em 3 categorias, sendo elas sinalização vertical de regulamentação. Em geral são aquelas placas circulares com as cores preto, vermelho e branco, por exemplo, proibido virar à direita, né? São placas que indicam uma ação obrigatória ou proibir, limitar e restringir trechos da via considerando as características do trânsito ali. A segunda categoria é a sinalização vertical de advertência. Essas placas de advertência elas servem para alertar o condutor sobre o perigo e o obstáculo existente ali na pista. Serve também para situações que não estejam tão visíveis, como uma curva acentuada à frente, um risco de desmoronamento, travessia de pedestres, zona escolar, enfim, entre outros. Basicamente, elas servem como um alerta para que os condutores redobrem a atenção em determinadas áreas. Por exemplo, estreitamento de pista ao centro, trânsito de pedestres, curva acentuada em S à esquerda ou à direita. E agora, por fim, a sinalização vertical de indicação. O objetivo desta é simplesmente sinalizar e indicar direções, localizações, pontos de interesse turísticos ou de serviços e transmitir mensagens educativas, ajudando o condutor ali no seu trajeto. Enfim, pessoal, dei aqui alguns exemplos para que vocês consigam ter uma noção, mas é importante que você se ambiente com essas placas, né?
Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você acessar o Manual de Sinalização do Conselho Nacional de Trânsito. Lá tem tudo que você precisa para saber sobre essas placas. Vale a pena dar uma conferida nesse material para se familiarizar com elas e refletir sobre como o fato de estar atento a essas placas te ajuda a tomar uma ação mais segura na hora de dirigir. Ainda sobre sinalização, tem a sinalização horizontal das vias, lembram? Os sinais horizontais são as sinalizações pintadas nas vias públicas e particulares de trânsito. Essa sinalização pode ser em formato de símbolo ou faixas, por exemplo, a própria faixa de pedestre, né? Ou símbolos e desenhos que a gente, vez ou outra, identifica ali, escritas mesmo no asfalto, como por exemplo, pare ou devagar. Tem uma sinalização horizontal que diz muito sobre como a gente pode ou não se comportar numa via, que são as linhas de divisão de fluxo. Vejam só. Bem, as linhas de divisão de fluxo, elas podem ser de 4 tipos, como a gente consegue observar na imagem. Elas podem ser simples contínua, simples seccionada, dupla contínua ou seccionada. Essas linhas, por sua vez, elas podem ser da cor amarela ou branca. Na cor amarela, ela vai indicar uma via em 2 fluxos opostos, e na cor branca, ela divide a via em fluxos do mesmo sentido, tá? Conforme a gente pode até observar aí. Salvo na linha dupla contínua e seccionada. Na cor amarela, ela não permite a ultrapassagem quando a primeira faixa à esquerda do motorista for contínua. Na outra imagem, nós temos aqui alguns exemplos de aplicação dessa sinalização. Nessa primeira, mostra uma via com linhas tracejadas na cor amarela. Isso indica, então, que a ultrapassagem é permitida para os 2 sentidos. Na segunda, também uma faixa tracejada, porém com uma faixa contínua também na cor amarela. Indicam aí a ultrapassagem permitida somente no sentido B, né, de B para A e não de A para B. E a terceira indica aí uma ultrapassagem proibida para os 2 sentidos e, por fim, ultrapassagem proibida para os 2 sentidos. Entender essas sinalizações, sem sombra de dúvida, nos permite aplicar o conceito de direção defensiva, que basicamente envolve antecipação. Cabe a você estar atento aos sinais que a via te dá, respeitá-los e, a partir de então, tomar as decisões corretas sobre o volante. Agora vamos falar um pouco sobre o ambiente em sua volta. Algumas condições climáticas e naturais, elas afetam as condições de segurança do trânsito, como, por exemplo, a chuva. Nesta situação, é importante que você redobre a sua atenção. Acione a luz baixa do farol, aumente a distância do veículo à sua frente e reduza a velocidade até sentir conforto e segurança. Evite pisar no freio de maneira brusca para que não se travem as rodas e para que o veículo não venha derrapar pela perda de aderência. Se o seu veículo tem freios ABS, que não deixa travar as rodas, aplique a força no pedal mantendo pressionado até seu controle total, nunca de uma vez. Ter os limpadores de para-brisa sempre em bom estado, o desembaçador e o sistema de sinalização do veículo funcionando perfeitamente vão aumentar também as suas condições de segurança e o conforto nessas ocasiões. E o estado de conservação dos pneus e a profundidade dos seus sulcos, mais uma vez, são muito importantes para evitar perda de aderência na chuva. E falando nisso, em perda de aderência dos pneus na chuva, o terror de quem dirige nessa condição de chuva é a aquaplanagem. A aquaplanagem é quando o veículo flutua na água e você perde totalmente o controle sobre ele. Isso pode acontecer com qualquer veículo, de qualquer tipo ou em qualquer piso. A gente separou uma matéria do Auto Esporte sobre esse assunto e vale a pena a gente conferir. Choveu? Então cuidado! Asfalto escorregadio é uma armadilha. Para que você veja o perigo, colocamos a super câmera na pista e chamamos o nosso piloto de testes para nos ajudar nessa. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas de repente... Em dias de chuva, formam-se muitas poças d'água. Se você abusar da velocidade, o pneu ele perde o atrito com o piso e ele vai escorregar sobre essa superfície de água. Isso é a aquaplanagem. Nesta pista de... criamos o cenário que mais favorece a aquaplanagem. Isso nas estradas é um perigo em dias de chuva.
Essa pista aqui atrás, ela representa uma chuva muito intensa, quando você tem um volume de água bastante expressivo na pista. Observaram que a 70 km por hora é o suficiente para passar com total segurança. Vamos lá? A ideia é passar agora a uma velocidade compatível com esse volume de água. Ó, não aquaplanou, ó, o carro responde ao comando da direção. Agora, aumentando a velocidade para 90 km por hora nas mesmas condições, acontece a aquaplanagem. Olha só, ó. Mesmo com o César virando a direção, o carro continua em linha reta. Ou seja, nessa hora eu estou sobre a superfície da água patinando. O teu carro virou um barco, só que sem leme. Nem tudo está perdido. O motorista só não pode cair em desespero. Durante a aquaplanagem, é muito natural o motorista querer virar o volante ou pisar no freio. E é o maior erro. Você deve desacelerar progressivamente e não tirar o volante da trajetória. Quando chover e você estiver na estrada, esses conselhos serão valiosos. Uma dica bem legal é você, mantendo distância do carro que segue à frente, observar aquele rastro que ele deixa no chão. Se aquele rastro fechar rápido, é sinal de muita água na pista. Tire o pé, senão você vai aquaplanar. A aquaplanagem é só um dos exemplos de condições climáticas naturais que podem afetar a sua segurança no trânsito. Esteja atento às demais situações, como por exemplo, luminosidade intensa, neblina, penumbra, fumaça proveniente de queimadas e etc. A ideia é, independente do tipo de situação, o ponto em comum vai ser sempre a velocidade que você trafega. Então, nada de pressa nessas horas. Reduzir a velocidade e redobrar a atenção serão sempre as melhores saídas para esse tipo de situação. Pessoal, até agora a gente viu 3 das principais causas de acidente, né? Veículos, vias e o ambiente em volta, condições climáticas e etc. Está faltando falar do principal, que é o fator humano. Os acidentes envolvendo o fator humano acontecem por motivos bem simples, pela falta de habilidade ou por conta das decisões que você toma ou ainda numa junção dessas duas coisas, habilidade e decisão que você toma. Para pensar, se a gente pegar todos esses fatores anteriores, né, o veículo, a via, o ambiente à sua volta, sempre vai ter o fator humano. Por exemplo, o veículo ele pode até ter lá seus defeitos, apresentar algum problema mecânico, mas no final das contas você tem 2 opções. Não sair com o carro e evitar um acidente ou sair com o carro e se colocar numa situação de risco. Você ou alguém toma essa decisão, fator humano. Outro exemplo, a sinalização de proibição de ultrapassagem. Por mais que a sinalização esteja ali como um recurso para garantir a sua segurança, você é quem toma a decisão de cumprir essa determinação ou não. Você é quem decide ultrapassar em locais proibidos. E é por conta dessas decisões que 94% dos acidentes de trânsito eles acontecem por conta do fator humano. Muitas das coisas que fazemos no trânsito são automáticas, feitas sem que pensemos nelas. Depois que aprendemos a dirigir, então, nem pensamos mais tanto nas coisas que a gente faz no volante. Esse automatismo ele acontece porque a gente repete esse processo várias vezes. Mas isso esconde um problema que está na base de muitos acidentes. Em condições normais, o nosso cérebro ele leva alguns décimos de segundo para registrar as imagens que a gente enxerga. Isso significa que, por mais atento que você esteja ao dirigir, vão existir, num breve espaço de tempo, situações que você não consegue observar. Os veículos em movimento mudam constantemente de posição. Por exemplo, a 80 km por hora, um carro percorre 22 metros em um único segundo. Se acontecer uma emergência, entre perceber o problema, tomar a decisão e frear, acionar o pedal e parar totalmente, serão necessários pelo menos 44 metros. Se você estiver pouco concentrado numa situação dessa, ou não puder se concentrar totalmente na direção, o seu tempo normal de reação vai aumentar, vai ser muito mais do que 44 segundos, transformando as características do trânsito em perigos reais de acidentes. Alguns dos fatores que diminuem a sua concentração e retardam os reflexos, como a gente até citou aqui por alto, como consumir bebidas alcoólicas, usar drogas, usar medicamentos que modificam o comportamento de acordo com o seu médico, ter participado recentemente de alguma discussão forte com familiar no trabalho
ou por qualquer outro motivo, ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco, dormir muito mal, tudo isso, né, altera a nossa concentração e afeta a nossa coordenação motora. Pode até mudar o nosso comportamento e diminuir o nosso desempenho, limitando então a percepção que a gente tem de situações de perigo e aí reduzindo a nossa capacidade de reação a elas. Outros fatores que reduzem a concentração, apesar de muitos não perceberem isso, é usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja ali no viva voz, assistir aquela televisão de bordo, ouvir aparelho de som no volume muito alto, em que você não consegue ouvir os sons do seu próprio veículo e dos demais. Nós não conseguimos manter nossa atenção concentrada durante o tempo todo enquanto dirigimos. Constantemente nós somos levados a pensar em outras coisas, sejam elas importantes ou não. Por isso, force a sua concentração no ato de dirigir e acostume-se a observar sempre atentamente tudo o que acontece. As informações no painel do seu veículo, sinais luminosos, os espelhos retrovisores, a movimentação de outros veículos à sua frente, à sua traseira ou nas laterais, movimentação de pedestres, posição das suas mãos no volante, enfim, diversos fatores que é importante que você fique atento. Não custa dizer aqui que o ato de dirigir ele apresenta riscos e pode gerar grandes consequências para você. Por isso, dirigir ele exige aperfeiçoamento e atualização constante para melhoria e desempenho ali dos seus resultados. Você dirige um veículo que exige conhecimento e habilidade, passa por lugares diversos e complexos, nem sempre conhecidos, onde também circulam outros veículos, pessoas e animais. Por isso você tem muita responsabilidade sobre tudo aquilo que você faz no volante. Então é muito importante para você conhecer as regras de trânsito, a técnica de dirigir com segurança e saber como agir em situações de risco. Por isso, procure sempre revisar, se aperfeiçoe, tire um tempinho para conseguir ganhar conhecimento sobre tudo isso envolvendo direção defensiva. E lembre-se, pequenas decisões no trânsito podem valer uma vida. E por que eu quero reforçar isso? Porque parece que para muitas pessoas não ficou muito claro o valor de escolher a tentativa correta no trânsito. Para pensar, quantas vidas seriam poupadas se por um minuto o causador de um acidente tivesse parado para pensar? Por isso, eu convido a todos vocês para uma reflexão. Seja diferente, tome atitudes diferentes, valorize sua vida, do seu filho, do seu irmão, dos seus pais, seja consciente dos seus atos. Eu tenho certeza que se todos nós fizermos a nossa parte, nós teremos mais chances de desfrutar aí de um dia de trabalho seguro e sem nenhum tipo de acidente. E é isso, pessoal. Em nome do SESMIT, nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas em relação a esse assunto. E além disso, estamos abertos a quaisquer sugestões que você tenha para a melhoria dos nossos processos nesse sentido. Pela sua atenção, o nosso muito obrigado e até a próxima.